No Papo Reto de hoje, falaremos mais sobre a cultura do conforto. Acompanhe. Olha só que interessante, algo que você nunca tinha percebido, né? De repente a gente está aí, vivendo sem procurar mudança. Mas quem vai falar pra gente, eu recebo com muita alegria mesmo aqui na Rede Vida de Televisão, psicólogo e escritor Alexander Bez. Alexander Bez é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Há mais de 20 anos atua, como psicólogo. Seja muito bem-vindo, Alexander. Muito obrigado pela sua presença, dispor do seu tempo para estar conosco. Seja bem-vindo, Alexander. Obrigado, Padre. Eu que agradeço aí no Papo Reto. Um abraço a todo o pessoal da Rede Vida. Obrigado pela participação e que esse programa continue sempre com essa qualidade fenomenal que tem. Obrigado. Obrigado você. Olha, estou muito feliz mesmo e honrado com a sua presença aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estava conversando com o pessoal aqui antes, quase ninguém ouviu falar nessa questão da cultura do conforto. Eu queria que você trouxesse para a gente, e explicasse, o que é essa cultura do conforto, Alexandre. Vamos lá. Bom, só pegando um pouquinho da sua pergunta também, de você ter falado de um pouco a gente escutou, eu posso dizer uma coisa para o senhor, padre, que, veja, eu tenho 27 anos de profissão, em 27 anos de profissão eu nunca vi tantas nomenclaturas novas surgirem desde março de 2020. Eu falo março de 2020 porque foi o início da pandemia, dia 20 de março de 2020. Aqui temos mais uma. A cultura do conforto é primeiramente importante nós lembrarmos que ela não é uma cultura de conforto residencial, onde você tem um carro legal para você ir para o trabalho, ou você não precisa pegar uma condução, você pode ir a pé, de repente você trabalha muito perto ali, ou você tem um sofá mais aconchegante, ou uma televisão maior. Não é nada disso. A cultura do conforto, ela é um pouco diferenciada, ela está ligada a uma questão de cultura de um conforto psicoemocional, mas com a conotação de ruminação psicológica. E é uma ruminação psicológica neurótica. Então, esse que é o grande problema. Uma coisa é você chegar em casa e querer ver um programa de TV, uma coisa atual. Outra coisa é você querer ficar lembrando o passado, trazendo o passado à tona de uma maneira neurótica, aí que está o problema. Então, é isso que a cultura do conforto, essa cultura do conforto a qual nós estamos aqui nos relacionando, é justamente em função desse mote passado, pretérito, e não do mote atual. Interessante, muito interessante. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente usa, de forma corriqueira, quando a gente quer falar assim, a pessoa tem que fazer mais, ela tem que trabalhar, ela tem que usar, a gente fala assim, você tem que sair da sua zona de conforto, É mais ou menos isso, de repente a pessoa que fica repetindo sempre as mesmas coisas, porque ali não é só mais confortável, como é mais seguro, ou não? Não, são diferentes, são instâncias mentais diferentes. A zona de conforto é justamente, ela te impede você de sair daquela ambientação neurótica que você está, Sim. Ou daquela manifestação de realmente passiva, de ação, e você não pode progredir para uma etapa superior à qual você gostaria, seja ela o que for. Você sair de uma ação. A zona de conforto é justamente o contrário. Significa você sair da onde você está. Então, nossa, eu preciso sair disso. Eu tenho um comportamento de comer chocolate, por exemplo. Então, é confortável para mim comer chocolate, mas eu não quero lutar contra essa obsessão e compulsão. Porque aqui a gente está falando de uma obsessão, de uma compulsão. Sim. No caso do exemplo que eu dei. Então, a pessoa fica lá, ela não vai realmente tomar ações ativas. Na nossa pauta de hoje, na cultura do conforto, é um pouco diferente, porque ali remete você no passado para você fugir de uma realidade. A cultura do conforto, ela significa você estar ali alimentando, nutrindo o seu cérebro com carinho, com conforto, com uma fuga. Então, psiquiatricamente falando, a gente está tendo aqui uma ação realmente ali de você estar fugindo. Então, você está fugindo daquele problema que você não quer enfrentar, que é justamente a pandemia. Então, nós estamos ali pairados sobre uma instabilidade muito grande. A pandemia não acabou.
Nós estamos no meio de um ciclo pandêmico com uma Omicron que é extremamente viral e muito mais transmissível. Então, você recorrer ao passado significa você se ajeitar, você se alocar psicologicamente, confortavelmente, por isso a cultura do conforto, né? Você se alocar psicologicamente para que você realmente possa fugir dessa questão ali pandêmica atual e das incertezas que nós estamos passando. Então, isso significa uma ruminação psicológica, quer dizer, não é a ruminação clássica gastrológica das crianças quando comem e regurgita, não é essa ruminação. É uma ruminação mental, psicológica, mas no sentido de você ali voltar para o passado para você sair da realidade a qual a gente está vivendo. Mas muito interessante. Primeiro que você usou um termo que a igreja usa há muito tempo, a igreja usa nos mosteiros, usava a ruminação, a ruminácio, quando se lia um texto e se aprofundava, era chamado de ruminação também, ruminácio, né, mentalis. É interessante. Agora, por que o passado, Alex? Por que o passado? O passado ele é mais seguro, é por causa disso? Exato, porque na realidade, padre, o que acontece? Nós só temos o passado. A gente está vivendo aqui, vocês estamos vivendo o futuro, mas aqui 2 segundos nós sabemos o que vai acontecer e nem no futuro. É verdade. Então, o passado, ele pode ser lembrado, eu acho que ele até deve ser lembrado, mas não numa questão neurótica ruminante como essa, de uma ruminação muito, muito severa. Eu acho que é legal, e assim, eu acho que psiquiatricamente falando, psicanaliticamente melhor falando, eu acho que tem uma frase do Freud aí que ele fala que o passado ele deve ser utilizado como um aprendizado, para que você não repita os mesmos erros e para que você não faça as mesmas coisas que você fez. Então, a frase dele, ele termina falando, o passado tem que ser, o passado foi feito para ser ultrapassado. Então, acho que isso é muito interessante. Então, o passado traz realmente um conforto muito grande, mas é um conforto neurótico totalmente fictício, porque você está fugindo da realidade. E quando você foge da realidade, especialmente, nós hoje estamos numa realidade pandêmica, um vírus atmosférica, um vírus que está aqui no ambiente, né? Veja, então, por que nós lavamos a mão, por que nós usamos o álcool? Eu acho que não só o álcool gel, que é extremamente importante, mas lavar a mão, rosto, pescoço, orelha ao longo do dia, a gente tomar as medidas de segurança. Quando você toma as medidas de segurança proferidas pela OMS, pelas agências sanitárias das suas localidades, a baixa ansiedade, né? Esse passado que o senhor citou ali é uma fuga também provocada pela ansiedade do presente que a pandemia traz, né? Não existe ansiedade lá atrás, existe ansiedade. A ansiedade sempre é um tempo futuro, ela se reverbera no presente, mas ela está sempre alocada num futuro. E nós não temos ainda uma certeza cronológica, nós não temos ainda uma dimensão, né, de tempo já estabelecida para quando que a pandemia vai acabar. Então, se a gente se cuidar e usar todos os mecanismos que nós temos, nos vacinarmos, inclusive, e confiar nas vacinas, e confiar na medicação vacinal, em todos os de limpeza, de higienização, todas as medidas de contenção, isso é muito importante para que nós possamos ali abaixar a nossa ansiedade e ter menos manifestações psicológicas como a cultura do conforto. Álcool spray também ajuda muito no ambiente, né? Você vai num restaurante, joga um álcool spray ali na sua cadeira, na mesa que você vai ficar antes de você comer. Entrou no carro, joga um álcool spray. Chegou em casa, joga um álcool spray na roupa, no sapato. Isso é muito importante. Tudo isso vai ajudar a sair dessa cultura do conforto e outras manifestações psicológicas que já apareceram e outras que podem vir a aparecer. Então, a cultura do conforto é uma questão de fuga, especialmente em relação a essa era pandêmica interminável, vamos dizer por enquanto a palavra interminável, porque ela não acabou, interminável que a gente tem ainda. Muito bom, tá ótimo, você é brilhante, ótimo, gente, sensacional. Eu vou só dar um recado aqui, volto porque eu tenho mais perguntas, tá chegando muitas perguntas aqui pra gente, mas... Sai aqui, não sai daqui. Não, isso mesmo, olha aí. Estou conversando agora com o grande, professor Alexander Bess, ele está nos colocando por dentro do que é a cultura do conforto, a gente entendeu de uma forma muito clara
que essa segurança do passado, buscar o passado, como se estivéssemos fugindo dessa situação da pandemia, de algum problema. Mas eu te pergunto, quais os maiores problemas que essa cultura do conforto pode trazer no âmbito da sociedade ou no âmbito pessoal também, Alexandre? Bom, no âmbito pessoal, você pode ficar mais preso ao passado e ao mesmo tempo que você ficar preso ao passado, você deixar de viver a realidade. E deixar de viver a realidade não só no seu ponto pessoal, mas até no seu ponto também de proteção e manutenção física, que seria realmente respeitar todos esses cuidados que eu acabei de dar aí, as dicas, né? Os cuidados de higiene pandêmicas. Além da questão, você pode desenvolver uma ação compulsiva obsessiva, porque a ruminação, quando ela é feita de uma maneira incisiva e padronizada, você vai ter ali um comportamento neurótico, compulsivo, obsessivo, porque ela começa como uma ideia e vai sair em ação. Então, você pode se trancar, você pode também se isolar no seu mundo pessoal, até no seu espaço geográfico, residencial, fazendo as coisas por delivery, pedindo farmácia, pedindo supermercado, enfim. Você pode se isolar. Quando a gente fala, padre, em isolamento social, né, é muito diferente de distanciamento social e até de afastamento físico. O isolamento social, ele é sempre negativo em qualquer esfera, não só na medicina, Sim. mas na saúde mental também. Isolamento, você se isola para você não passar nada para ninguém e para você não se contaminar. Mesmo que você não tenha nenhuma virose, mesmo que você não tenha nenhuma doença infecto-contagiosa, lembrando que a Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa e por isso a cultura do conforto, mas você pode ali também se isolar mediante ações neuróticas, por exemplo, como a cultura do conforto, né? Mesmo ainda psiquiatricamente falando, todos os maiores serial killers do planeta, que eu posso te dizer aqui milhões, Ted Bundy, John Wayne Gacy, né, Gary Ridley, todos os outros, todos eles se isolavam para premeditar as suas ações. Então, a cultura do conforto pode trazer um isolamento neurótico, onde a pessoa vai se fechar com ela mesma e vai acarretar prejuízos na sua vida social. A falta de cuidados também físicos, não só relacionados à pandemia, mas relacionados ao seu próprio trato físico ao longo do dia. A falta de tomar remédios, por exemplo, porque a pessoa fica pensando muito no passado. Então, e também para não ter essa atitude infantilizada de você voltar do passado, porque você também começa a ter prejuízos profissionais, você vai ter um decréscimo da sua produtividade profissional, da sua capacidade intelectual e principalmente da sua habilidade de você fazer alguma coisa e também perder oportunidades de você mudar de cargo, ser promovido na sua empresa, até em função da sua prévia capacidade que você tinha. Muito interessante. Alexandre, tem pessoas saudosistas, pessoas que ficam lembrando muito do passado e dizendo, no meu tempo era bom. Isso tem alguma coisa a ver com a cultura do conforto? A cultura, muito boa sua pergunta, a cultura do conforto é uma espécie de um saudosismo, Sei. mas é um saudosismo muito negativo, é um saudosismo neuroticamente patológico. Sim. É diferente de você lembrar, por exemplo, o Natal, que é uma época muito feliz e ao mesmo tempo triste, porque as pessoas que você conviveu no passado podem não estar mais aqui, né? Então, o que acontece? O saudosismo ele pode acontecer, eu acho que é até interessante, desde que você não fique pensando nisso o tempo inteiro. Então, como é que a gente classifica isso? Nós classificamos isso pela frequência que você fica pensando. É uma frequência diária? É uma frequência que está prejudicando o seu andamento atual? Então, é legal você lembrar do passado, desde que você não traga esse passado com sofrimento, ou ainda como uma questão de fuga, né, dessa pandemia, porque você foge mesmo, não é que você está se esquivando, você está fugindo, você está simplesmente desconectando com a realidade. E aí existe o pensamento delirante, que talvez, se você tiver no passado, esse pensamento delirante faz parte da concepção neurótica dessa sintomatologia, e se você realmente pode até pensar que você se desconectou mesmo da realidade fugindo ao passado, você achar
e você está mais protegido preteritamente, né? Usando a palavra preteritamente, por causa do verbo pretérito perfeito, que é o passado, dessa maneira. Então, não é bem por aí. Então, na realidade, a gente tem que pensar, tem que lembrar das pessoas, mas sempre de uma maneira positiva e usar o que a gente viveu no passado para aplicar no nosso presente e no nosso futuro, sempre positivamente, não negativamente. Professor Alexander Bez, olha, muito obrigado, quero agradecer. Olha, foi muito claro e esclarecedor. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Quero agradecer pela sua participação aqui conosco na Rede Vida. Obrigado por colocar seu tempo à disposição nossa aqui, muito obrigado. Eu queria deixar o contato aqui no Instagram. Aqui, ó, atenção, gente, siga, porque é muito bom você aprofundar, tá acompanhando o Alexander. @AlexanderBezOficial no Instagram. @AlexanderBezOficial, pode seguir no Instagram, muito bom. Muito obrigado, Alexander. Padre, eu que agradeço, um abraço ao senhor, a todo o pessoal da produção, todo o pessoal da Rádio da TV Vida. Mas, obrigado, mas eu estou longe de ser professor, eu sou um simples estudante, não tenho nem mestrado, nem doutorado. Obrigado.